Agora, infelizmente, temos que falar sobre um assunto bem delicado, bem complicado, que foi mais um episódio de violência no futebol sul-americano, né? Não dá nem para focar tanto na Libertadores. Acho que a América do Sul é um péssimo exemplo de combate à violência, né? O jogo do Fortaleza foi algo muito triste, mais um episódio na nossa história. Queria que vocês dissertassem sobre isso, que realmente foi muito triste, muito lamentável, com mortes num evento que é para ser diversão, gente. Futebol é diversão sempre, né? Ih, pô, quer falar? Eu vi que você falou super bem lá na Jovem Pan. Repete. Bom, primeiro que eu acho que na questão esportiva o jogo tem que ser resolvido em favor do Fortaleza, ponto. Né? O time da casa ele é o organizador e, enfim, ele deveria ter proporcionado as condições para que o jogo pudesse ser realizado em condições normais, embora também é fato que o problema não foi causado pelo Colo-Colo, mas partiu então de uma ação, né, muito infeliz, para se dizer o mínimo, de integrantes da polícia chilena. Agora, diante de tudo o que aconteceu, eu acho que assim, o menos importante é de fato a questão do futebol. A gente não pode, toda hora, ter que simplesmente lamentar essas coisas que se repetem aqui na América do Sul. Porque isso não foi uma exceção. Isso está muito, aliás, isso, infelizmente, está muito longe de ser uma exceção. E por mais que as autoridades esportivas, especificamente do futebol, mereçam todas as críticas possíveis aqui na América do Sul, que aqui também se constroem vários bunkers da máfia espalhados aí por vários países, um não pode falar muito do outro. A verdade também é que tudo isso aconteceu por uma crise de civilização, uma crise civilizatória que a gente vive aqui na América do Sul e em praticamente todos os países. Não quantas vezes a gente já teve que tratar, por exemplo, de mortes, de episódios aí de violência, de bandos hostis que gravitam em torno aí do espetáculo futebol, né? Mas muitas vezes também que acabam atraindo outros setores da sociedade que são tão pouco civilizados quanto a turma do futebol. Então está cada vez mais difícil. E aí eu me coloco de vez em quando no lugar de alguém, de um personagem como o Depay, por exemplo, ou o Pai. Não que na Europa só tenha santo, porque eles convivem também com hooligans, essas coisas todas. Mas lá, pelo menos, não vigora esse ambiente de impunidade total. Aí você põe um cara desse para jogar Libertadores ou Sul-Americana, de repente o cara chega num lugar onde as mortes elas são banalizadas de uma forma como ele jamais poderia imaginar. Ele vai jogar em altitude, ele vai jogar em gramado ruim, ele vai jogar exposto a qualquer tipo de pressão. E o povo, um cara que esses caras até outro dia eles estavam jogando Copa dos Campeões, eles estavam jogando a Euro. Aí o cara olha para aquilo e fala: Meu, o que eu estou fazendo aqui? No caso do Depay, ainda a gente sabe que ele tem mais de 3 milhões de motivos por mês. Agora, você fica imaginando como é que um sul-americano pode tentar seduzir um Ancelotti da vida, e não estou nem me referindo somente à CBF, não, mas qualquer outro, quando olha para um profissional de primeira prateleira, o cara vai olhar e falar: Meu, o que eu vou fazer daquele outro lado do oceano, daquele fim de mundo? Porque a gente está dando a impressão cada vez mais que nós somos, assim, sabe, o esgoto do mundo, infelizmente. É exatamente isso. Eu acho, inclusive, que de uma forma absurda, mais se falou hoje sobre se o Fortaleza vai ganhar os 3 pontos e o Colo-Colo vai ser excluído da competição do que exatamente do que aconteceu. Nós flertamos todas as rodadas com um caso parecido como esse. A corporação, qualquer que seja, de qualquer estado do Brasil ou de fora da América do Sul, tem um comportamento violento de partida. Ele não é reativo, ele não é um posicionamento, ele é um posicionamento combativo. Né? O torcedor comum ele é revistado do avesso, não pode entrar com cartaz. Aí o organizado vai e entra com a cabeça de porco, ou entra com sinalizador, essas coisas. A gente tem um policiamento falho, e eu estou generalizando aqui, porque a gente vê isso toda rodada, assim, toda rodada.
E quem frequenta estádio sabe que é um exercício de autoflagelação. Você sabe que você vai ser maltratado, que você vai ser empurrado, que você vai ser tratado que nem gado, que o policial, antes de saber o que você está fazendo, começa a gritar com você, manda você sair correndo, sai daqui e grita. Um posicionamento violento. O que aconteceu fora do estádio, que motivou a torcida a se revoltar, é uma coisa que a gente vê com frequência, que quem frequenta estádio sabe. Barricadas, as pessoas tendo que passar por blitz, carro de polícia correndo na frente de pessoas, cavalo passando em cima de todo mundo. Em torcida única acontece. Em torcida única acontece. Então, assim, acho que no caso do Fortaleza, e também por falta de calendário, a CBF foi a primeira a levantar hoje de manhã e falou: não, a gente quer os pontos. A CBF fez isso hoje de manhã. A gente quer os pontos. Eu gostaria de lembrar a todos que, num caso muito mais de uma tragédia muito maior, muito mais mortes, porque 2 crianças que morrem, 2 adolescentes que morrem, é uma tragédia. No dia seguinte, que caiu o avião da Chapecoense, a Federação Colombiana falou: o título é de vocês. Não ligou nas 9 da manhã e falou: eu quero os pontos, hein? Não jogou, hein? WO, hein? Não foi isso que a Federação Colombiana fez. A CBF, no minuto 2, morreu, puxa, que pena, mas a gente quer os pontos. Eu acho que são coisas diferentes. Acho que o clube, sim, em relação à invasão do campo, que aconteceu com os jogadores do Fortaleza, isso precisa ser averiguado, mas isso é a reação a uma coisa maior. A Conmebol quer a bola dela, a câmera dela, ela que faz o VAR, ela que não sei o que lá. Então, ela que faz o policiamento também. Aliás, então, Marília... Ela é sócia da parte boa, mas da parte ruim ela não é sócia. Aí o problema é só do Chile, do Colo-Colo e da Federação Chilena. Eu acho que o Fortaleza é a vítima da história, assim como os 2 adolescentes mortos e assim como todos os torcedores que tomaram pancada ontem na frente do estádio. Agora, a Conmebol, a CBF, quando acontece alguma coisa num jogo da CBF, a CBF fala assim, vai perder os pontos o mandante, ou ela tira o time de campo. Se acontecer alguma coisa perto de Barueri amanhã, o Palmeiras vai perder os pontos? Ou a CBF vai falar assim, olha, eu tinha que ter organizado isso melhor, hein? Vocês não podiam ter briga de amiguinho amanhã, hein? Ela não vai fazer isso, né? Teve a semana retrasada, não teve? No Flamengo e alguma coisa, aí briga na frente do estádio, Flamengo e Fluminense. A Federação Carioca se tomou as dores de alguém? Não tomou, né? Culpa de ninguém nunca. Nesse caso, a CBF, na mesma hora, olha, a culpa é da Federação Chilena, hein? Queremos os pontos. Não, aliás, aqui no futebol brasileiro tem vexame em cima de vexame. Por exemplo, Recife, ultimamente aconteceram tragédias também. E ontem morreu também uma pessoa em Porto Alegre, um colombiano. Porto Alegre, da Atlético Nacional. Exatamente. Briga lá entre torcedores e tal. Assim, não, o ambiente é muito hostil aqui na América do Sul. A Conmebol, com todo o respeito, eu estava no Rio de Janeiro no dia do problema da torcida do Peñarol com a torcida do Botafogo. Eu estava lá para fazer a semifinal. Ela puniu o estádio do Peñarol no Uruguai. Foi. Na semana seguinte, no dia do jogo, na véspera do jogo, a gente não sabia onde ia ser o jogo. Vai ter torcida, vai ser sem torcida, vai ser no estádio, vai ser no Monumental, como chama o estádio? Centenário. No estádio, no Centenário. Como é que pode? Aí ali o Botafogo não tinha culpa, o Rio de Janeiro não tinha culpa, a CBF não tinha culpa. E eu não estou defendendo a torcida do Peñarol, estou defendendo que no dia do evento a Conmebol não faz nada e ela resolve apontar o dedinho, dedos retinhos. Quer saber? Então a torcida do Peñarol não vai mais. E o que ela fez para melhorar a próxima vez que alguém tiver que jogar lá? Vai dar briga. Queria avisar que vai dar briga. Vai dar briga. Eu acho que a próxima vez que o tempo fechar, ou a próxima vez que houver essa previsão, essa perspectiva de briga, eu acho que ela leva o jogo de novo lá para o Bernabéu. Tá. Que loucura, né? É sempre essa solução, né? Que vai tirar o sofá da sala. Que loucura, cara. É a mesma coisa do racismo. Então, a Conmebol coloca... Passou na segunda rodada, na primeira não teve a história do vídeo do racismo. Todos os jogos de Sul-Americana e de Libertadores, antes do jogo começar, tem lá o vídeo institucional dos jogadores no gramado, certo? Um do lado do outro contra o racismo. Vocês notaram que aconteceu em todos os jogos dessa semana? Na semana passada não teve, essa semana teve. Eles começaram com delay a campanha antirracismo. Muito bem. Aconteceu o que aconteceu com uma pessoa identificada com o Luigi no Paraguai, certo? Não aconteceu nada com o Cerro Porteño, nada com ninguém, a não ser, meu Deus, que pena, azar, vida. Aí aconteceu aqui no Allianz Parque essa semana um torcedor do Palmeiras fazendo gestos racistas para a torcida do Cerro Porteño.
Aí o time do Cerro Porteño mandou uma carta para a Leila, porque eles estão muito preocupados com o racismo. Muito, muito. O problema, sabe qual é? Sinalizador. Sinalizador perde o mando de jogo.